Antes de fundar o CAA, começa a discussão, eu diria assim, política, né? Do que é a vida dos trabalhadores, dos agricultores, do modo geral. Companheiros e companheiras, aqui é Braulino Caetano dos Santos. Eu sou geraizeiro aqui do município de Montes Claros, sou um agricultor da agricultura familiar, sou um sócio fundador do CAA. E eu queria dizer para a companheirada que o CAA, o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, ele é diferenciado porque ele foi nascido pelos trabalhadores, o movimento sindical, as pastorais, a igreja. Eu sou Juarez Teixeira Santana, sou da comunidade de Morrinhos, que é no município de Bocaiúva. Sou um pequeno produtor rural, né, agricultor, sucessor de pais e avós, né, que é uma família toda da roça, e continuo até hoje lá. Eu que posso dizer que nasci numa ditadura, né, porque sou da década de 50, era fim da ditadura Vargas, né, mas era um momento muito conturbado do país. E até que quando eu me entendi por gente, já em 64, eu já estava começando a escola, que foi o golpe militar que nós vivemos nesse país. E quando eu completei a minha maioridade e tive o mesmo conceito, minha ideia de que quem está aqui na terra trabalhando, a gente deu conta disso, que nós vivíamos numa ditadura, que toda aquela situação que a gente vivia lá na roça, de muito amor pela natureza, pela terra e tudo, pelo que a gente fazia, mas deu conta de tanto sofrimento que a gente vivia lá, os pais da gente, todo mundo, todas as comunidades, que não era vontade de Deus, não, e sim era fruto da vontade política de uma pessoa, ou de um sistema, de um regime, né? Aí nós começamos a lutar, né, para mudar essa realidade. Então, antes de fundar o CAA, a minha luta começou antes, já que o que nós tínhamos de mais vivo na gente, que mais motivava e incentivava a gente, era a fé. Que era a teologia da libertação. Então começamos a organizar primeiro as comunidades, as SEBs, comunidades eclesiais de base. Então, à luz da palavra de Deus, a gente passou a discutir os problemas existentes na vida da gente, dos nossos filhos e dos nossos pais, de todo mundo na comunidade. Então, a partir dessa discussão, é que nós começamos a ver que era preciso criar alguma ferramenta com controle nosso dos trabalhadores, que esperar de governos, esperar dessa parte aí, nós nunca ia ter nada. Então o primeiro passo foi organizar os trabalhadores em sindicatos, e que foi um grande avanço nessa organização social dos trabalhadores. Aí o começo da luta foi essa, e que não parou aí. E cada vez mais a nossa visão foi se ampliando, mas a gente viu que o problema era bem maior do que isso, né? Então começamos a fazer a discussão a nível regional, né? Todo o norte de Minas Gerais aqui, com o apoio de algumas entidades, no caso aí a Pastoral da Terra, né? E um dos primeiros passos que nós enxergamos a necessidade, que tinha que criar uma instituição a nível regional, que desse vazão a essas demandas que os trabalhadores tinham, que era de uma vida mais saudável, de produção, até de comercialização, mas de estruturar também a comunidade. Como é que isso fazia? Então tinha que fazer. Aí que teve a ideia, nós não tínhamos nem nome, a nomenclatura veio depois, mas tinha que ter um órgão que fizesse isso. Que união seria essa? Aí, com o apoio da Diocese de Montes Claros, dos líderes que ela tinha aqui, liberados para isso, nós, numa reunião, bem no início ainda da década de 80, nós criamos o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas Gerais.
uma reunião pequena, numa sala aqui, numa das casas aqui próximo da igreja catedral, uma sala da diocese, com um número bem reduzido de pessoas, mas nós decidimos fazer isso, né? Uma casa, uma sala cedida, alugada, e contratamos um assessor para isso, que começou junto com a gente, fazer as pesquisas, de viajar até o Brasil todo para conhecer outras experiências que já tinha, sobretudo lá no sertão pernambucano, aí que nós demos conta que nós não estávamos sozinhos, não. Essa já era uma ideia disseminada por várias partes do país. Então, podemos e tivemos apoio de algumas entidades, alguns sindicatos se aproximaram e foram contribuindo. Tivemos, na época, uns bons assessores que veio trabalhar e já tinha uma visão e que conseguiu buscar até alguns recursos fora para fazer as primeiras experiências aqui, né? Que era do plantio direto, que é de não usar o não ao veneno, né? E de produzir a conservação das variedades, né? Das nossas sementes, né? Então começamos assim, né? De um tratamento diferente, né? Na nossa lavoura, né? De aproveitar, de fazer um dos primeiros trabalhos nossos, por exemplo, a cobertura morta, né? Em vez do adubo químico, né? Que hoje é tão usado aí, não, vamos deixar que a matéria orgânica que cobre o solo para proteger da erosão, para proteger do sol quente, né? E para a conservação não só da incorporação dessa matéria orgânica no solo, mas para proteger do excesso de luz e de calor mesmo no solo, que ressecava o nosso solo e matava as nossas plantas, né? Eu lembro até hoje que um dos primeiros implementos que foi desenvolvido aqui é um implemento chamado rolo-faca, né? Um rolo, tipo um rolo compressor, com navalha afiada, com tração animal, que a gente passava na palhada da gente, triturava aquela palhada e ficava mais fácil depois para incorporar no chão, né? Para incorporar lá, quando vinha o arado, ficava mais fácil. Aí passar a não mais o uso do fogo, né? Que queimava literalmente, né, o nosso adubo e que enfraquecia a nossa terra. Então, e essas ideias que, por bem simples que aparecia no momento, mas teve esse resultado tão importante. Aí, em seguida, que foi vindo outras experiências, né, com as águas, né, com pequenos animais, e uma troca, esse intercâmbio de experiências. Então, o CA hoje, ele é uma entidade que ele tem um peso nessa área, pelo menos, do bioma cerrado, porque completamente, pelo menos, a gente teve muita história de assentamento agroextrativista, de variedade dessa, que foi as populações tradicionais que administrou o CAA para poder trabalhar nessa área. Nós temos alguns assentamentos agroextrativistas, nós temos RDS, pelo menos, que também foi pelo esforço do CAA, e essas populações, a articulação Rosalino, que é o protagonista que, na verdade, acompanha o CAA, que é os 8 povos do norte de Minas, que somos donos do CAA, porque o CAA não é uma entidade representativa, ela é uma entidade, pelo menos assim, de assistência técnica, da agroecologia, pelo menos, para poder que ela atende essa companheirada que nós temos aqui no norte de Minas, que esses companheiros, que é os verdadeiros protagonistas, os verdadeiros donos do CAA. Caminheiro, diga pra mãe, para não se e hoje, assim, se a gente for dar esse salto assim, de mais de 30 anos, a própria área de experimentação que nós temos do CAA, quando nós adquirimos aquela área lá, era uma terra arrasada, salinizada e só tinha areia, não produzia nada. A pessoa que vendeu até vendeu por isso, porque lá a terra que era de roça já não produzia mais nada. E se a gente for fazer um paralelo hoje, vai lá e olha a área que tem lá hoje, como é que é.
Mas nós não fomos primeiro e foi para lá, não. Antes lá, nós tentamos parceria, porque nós não tínhamos recursos, fazíamos as experiências na nossa propriedade, mas tinha que ter um lugar de referência, onde é que pudesse desenvolver algumas experiências. E um dos primeiros locais que nós arrumamos, cedido pelo Ministério da Agricultura, uma área aqui pertinho de Montes Claros, que durou pouco tempo, que teve outros problemas lá, que tivemos, até nos obrigou a fazer um esforço concentrado e adquirir uma área própria, né, como nós temos hoje, até hoje, a EFA, a área de experimentação em agroecologia, né? E onde é que nós temos hoje? E hoje isso invocou não só em conservação do solo, mas temos lá uma gama de pequenos projetinhos, né, para experimentação. Quando é que pudesse fazer e dar continuidade. E a partir daí, uma coisa puxa a outra, nós vimos a necessidade até de criar uma cooperativa, né? Que é a Cooperativa Grande Sertão. Eu estou dizendo isso só para dizer como é que é assim, uma ideia que deu certo, que foi puxando outras coisas de forma que essas pessoas pudessem ter seus produtos valorizados, e como também agregar valores, né? E cada vez mais uma fonte de renda para ir segurando essas pessoas no campo. E a ideia do CA é sim de levar em consideração as pessoas no primeiro lugar e a natureza, que somos todos irmãos, né? Então, homem e natureza é uma coisa só, né? Então, o CA, que nós podemos até dizer assim, que por força de lei da legislação brasileira, nós temos que ter duas datas, né? Nós fundamos num período quando nós não tínhamos preocupação com legalidade, não. Nós queríamos a prática, estar fazendo as coisas, mas por força de lei, depois de 2, 3 ou 4 anos de existência, tem que cumprir as formalidades legais, tem que atender tal ministério, tal a legislação tal. Aí sim é que nós tivemos que requerer um CNPJ, né? Aí a gente fica tendo até duas datas. Uma data da fundação real e a outra da inscrição nossa no Sistema Nacional do CNPJ, sabe? E o que nós temos mais importante de tudo isso, que isso continue nessa sociedade que nós vivemos hoje, assim, que cada vez mais os meios de comunicação atraem nossos jovens, de um modo geral as pessoas, para outras coisas do momento que a sociedade apresenta, né? Hoje a mídia vende outras ideias, mas nós temos que saber que para continuarmos existindo no planeta sem alimentação e alimentação saudável, nós dependemos de alguém que pense sério, que cuide e que preocupe com esse lado. Agora, minha preocupação, pelo menos, é essa equipe que está agora conseguir criar um novo projeto nesse mundo que nós estamos vivendo, esse mundo capitalista, esse mundo severo, esse mundo selvagem que nós estamos vivendo. Esse grupo de hoje dá conta de criar um novo projeto que possa segurar a vida da companheirada. 40 anos aqui atrás, praticamente, quando nós criamos, era um jeito. Não tinha, o jeito de comercializar era um, o jeito de alimentar era outro, o jeito de comunicar era outro. Então nós não podemos ficar à margem desse sistema, nós temos que entender ele sem render a esse sistema diferente. Nós temos como nós transportar a ideia original para cá, sem perder a qualidade, sem perder a essência do que nós queríamos antes, né? Eu moro no meio do mato, junto da mãe natureza. Um orgulho nosso de fundadores, que naquela época tão difícil, de repressão, de abandono, mas com as forças tivemos essa ideia, né? E que podemos dizer que hoje somos vitoriosos. Desfrutando o perfume das flores, o apuro e muita beleza. E viva o CAA e os povos tradicionais de todo o país, exclusivamente do norte de Minas.